Vamos então para a próxima palestra. Nós convidamos para subir até o palco, para mediar essa palestra, o senhor Adilson Carlos, da ANEPREM. Para a palestra, nós convidamos a senhora Juliana Costa Afonso, do Sicredi. Juliana Costa Afonso é do Sicredi, atua há mais de 10 anos no mercado financeiro, com experiência consolidada em diferentes áreas de grandes bancos e instituições internacionais, como o HSBC, o AES, o Banco Fibra, Oramar, Votorantim, Banco Inter e Sicredi. Atualmente ocupa o cargo de gerente de relações com investidores na SET, onde lidera iniciativas estratégicas voltadas ao desenvolvimento de negócios e relacionamento com clientes, executiva do mercado financeiro. Graduada em Engenharia de Produção pela PUC São Paulo e possui MBA Executivo em Gestão de Negócios pela USP. Convidamos também para subir até o palco a senhora Luciana Moura Reinaldo, do Ministério da Previdência. Passamos então a palavra ao nosso mediador, o senhor Adilson Carlos. Obrigado, querido. Bom dia, amigos e amigas. Mais uma vez, falando com vocês, ontem na abertura, né, Alexandre? E agora, nesse momento, nós teremos um desafio bem grande aqui, né? De fazer esse momento que é de grande importância. Eu acho que o assunto mais importante, sem querer desmerecer os demais, para os RPPS nesse momento, é a questão da 5272. Essa resolução trouxe uma mudança de jogo e, sem dúvida, é um dos assuntos mais importantes nesse momento, né? Que vocês realmente têm que focar e entender para evitar qualquer tipo de falha. E eu queria agradecer ao Michel, ao Alexandre, toda a equipe aqui do ADIMP, né? Por esse maravilhoso evento. Agradecer a oportunidade de estar mediando essa palestra. E me sinto muito honrado de estar no meio de duas jovens extremamente com currículo fabuloso, né? Foi dito aqui pelo nosso querido mestre de cerimônia, né? Duas meninas, apesar de muito jovens, mas que têm muito conteúdo, muito conhecimento, e com certeza vai trazer para a gente informações muito relevantes. E eu trago para elas também mais um desafio. A gente vai ter que fazer isso de uma forma muito dinâmica, sem tomar muito tempo, porque já está se aproximando, ainda está cedo, mas está se aproximando o horário de almoço, e vocês, no brilhantismo que eu sei que as duas têm, poder fazer esse momento que espero que fique na história aqui da ADIMP, né? E mais uma vez, Alexandre, você e ao Alexandre é o vice-presidente da ADIMP, né? Para os colégios que são de fora, né, que estão nos visitando, e ao Michel, a toda a diretoria, mais uma vez agradecer pela parceria, pela amizade, né, sempre esse calor humano que vocês têm aqui. E falando um pouco da resolução 5272, nós tivemos um susto, né, no final do ano passado, veio essa resolução, alterou muito a questão do jogo de investimento e outros impactos que as meninas vão comentar, e que, de fato, é uma coisa que pegou meio que de surpresa a maioria dos gestores, e a gente precisa realmente compreender. E vamos iniciar por... qual das duas? Alô, né? Vai ser legal, vai ser bacana. Vamos iniciar. E, assim, as meninas são interessantes porque nós temos o lado do Ministério, né, o lado que vai dar a visão mais ministerial e a questão do mercado, né, e vamos ter esse jogo aqui, esse bate-papo, digamos assim, de forma muito produtiva. É com você, minha querida. Obrigada. Ju, sentadas? Ou, tipo, de frente com Gabi? De frente com Gabi? Vem perto aqui. Olá, de novo, bom dia. Estou aqui Alexandre, não sentiram mais saudade de mim, porque tanto de Luciana que teve hoje, mas vai ser ótimo. Agora eu estou usando outro chapéu. Eu tenho dois chapéus. Eu uso o chapéu de atuária e de investimento, que eu sou coordenadora geral de atuária e investimento. Então, agora eu estou Luciana, do Investimentos. E antes, Ju,
Eu quero agradecer, assim, eu acho que eu gosto muito de Ponta Porã, Rafael já sabe, né? Eu agradeço muito a DIMP. Alexandre, muito obrigada, viu, por ter me convidado. É um prazer. E a gente fez assim, ó, se todo mundo está com fome, o povo para não dormir. Aí eu, Gil, vou fazer assim, eu vou trazer uns números e a gente faz, não é trabalho de colégio não, que ficava em pé, aí eu levo, né, eu vou falar. Não, a gente vai fazer uma conversa. Talvez, acho que vai ficar bem mais interessante. O pessoal não vai dormir, né, Ju? E aí, bora, eu vou começar com o número. Vamos lá. Tá? Bora. E é assim, só para a gente conversar, eu acho que é importante. É Juliana, tá, gente? É Ju, mas é Ju e Lu, aqui é a dupla. Mas é importante a gente falar, sabe, Adilson, que o que eu percebi quando eu peguei a 5272 lá em dia 18 de dezembro de 2025, é que o pessoal ficou falando, foi um burburinho, todos sabem, né? E o pessoal falou muito assim, poxa, eu não vou mais poder fazer isso, não vou mais, o Ministério quebrou minhas pernas, que eu não vou poder fazer nada. Eu, tá, peraí, vamos aqui. Eu entendo, sim. A resolução que não é do Ministério, tá? É CMN, Conselho Monetário Nacional, tá? A resolução não é do Ministério da Previdência Social. Mas o que eu percebi? As pessoas realmente têm suas considerações em relação a 5272, mas eu fui, não, bora ver aqui se o pessoal está investindo em coisas muito diferentes, né? Porque eu acho que é importante, eu acho que os dados, eles nos ajudam a isso, a gente fazer reflexões para além do número, mas os números são importantes para a gente realmente alicerçar a nossa opinião. E aí eu fui ver, 397 bilhões, com as informações de setembro, 356 bilhões em renda fixa. Então, assim, aí nós até conversamos, não foi, Ju? Exato. Que, gente, é renda fixa. As pessoas não estavam fazendo coisas muito diferentes, não tinham outros segmentos atuando. Então, assim, o que foi interessante entre esse bate-bola que eu vou fazer com a Ju é porque nós tivemos a mesma percepção da 5272. A 5272 não é sobre limites, não é. Ela traz outra visão, ela traz governança. A importância da governança, da diversificação, ESG, olhar todas as governanças das companhias, o que elas têm feito para o nível de governança, o que elas querem alocar, aonde faz sentido. Então, conselho de administração. Então, é super importante a gente focar nessa parte de governança e observar que, para todos, é um ganho e essa transparência também importa. Então, se a gente for pensar em ativos de renda fixa, a concentração em bancos, como era feito no passado, é um risco para as alocações, para a Previdência. Então, a importância dessa diversificação e desses limites para cada classe de ativo é algo que, ainda mais, mostra como a governança e como a diversificação é importante em cada classe, em cada investimento que seja feito. Além disso, o legal é que a gente está aumentando o leque de oportunidades de investimento com a 5272. Então, acho que um exemplo que é uma novidade é uma possibilidade de alocação em ETFs. ETFs, se a gente for olhar o mercado de ETF globalmente, são 13 trilhões de dólares na indústria. Antes, não era aproveitado esse recurso aqui no Brasil. A maior parte está em investimento estrangeiro, 70% desses ETFs estão nos Estados Unidos, mas a gente vai poder alocar e acompanhar esse mercado, que é um mercado tão desenvolvido. Então, acho que tiveram, algumas mudanças relevantes, mas a gente também tem que olhar o copo ali um pouco mais cheio de outras oportunidades de investimentos que estão disponíveis agora com a 5272. Isso, inclusive, só puxando sardinha para o meu lado acadêmico, a minha tese de doutorado, eu falei das ETFs. Justamente, eu fiz na minha tese, porque um pedaço da minha tese é falando também de ESG, né, que é a ASG, Ambiental, Social e Governança. E quando a minha tese, ela não fiz aqui no Brasil, e eu fui tentar, não, deixa eu fazer no Brasil, quero estudar o Brasil. E eu me deparei com essa situação. Nós não temos esse mercado aqui. Ainda é muito pequeno. É pequeno, então eu tive que buscar dados dos Estados Unidos para aplicar. E a ETF, principalmente nessa parte do ESG, é bem interessante. Depois eu te mostro minha tese. Ótimo. Bom, então, estamos aqui, então já nos contextualizamos no panorama,
renda fixa. E aí foi bem interessante que o Paulo e o Gustavo, no painel, 2 painéis anteriores, eles falaram de oportunidades na renda fixa. Então, está todo mundo meio que alinhado. Então, assim, vamos olhar 5272, tem muita gente batendo, já participei de alguns embates, mas vamos tentar realmente usar essa metodologia do copo meio cheio. Vamos ver quais são as oportunidades que a 5272 está nos oferecendo. Bom, e aí, assim, é como nós conversamos, e também alinhado com o que foram falados, inclusive, na outra palestra de atuária, as reservas que eu botei, as reservas mal alocadas podem gerar perdas, déficits. Eu acho que com essa nova, eu acredito também, que essa nova resolução, ela justamente veio trazer isso, novas diretrizes, novas formas de alocação. Como exemplo, então, tem os ativos securitizados, os CRIs e os CRAs, Certificados de Recebíveis Imobiliários de Agronegócio, que antes não era um ativo que poderia ser alocado. Hoje é um ativo que você já pode começar a olhar. Ativos de companhias fechadas, então, debêntures de companhias fechadas, dependendo do banco coordenador da oferta, se for um banco S1 ou um banco S2, você pode começar a olhar. E tem muita companhia com um balanço, com uma estrutura de capital super relevante, com uma governança corporativa incrível. Então, acho que aumenta aqui o leque de opções e de papéis que, de fato, antes não eram olhados e hoje a gente consegue trazer uma diversificação ali nos investimentos. E, alinhando com isso, a gente também tem que dizer, que é importante falar, que eu entendo que tem que ter algum nível de progestão, mas, a partir do nível 2, 80% desses títulos que a Ju está falando aqui já estão disponíveis. E outra coisa, nós temos não, agora não são mais 2 anos, né? Está menos de 2 anos, mas nós temos quase 2 anos para a gente se adequar. Para as pessoas, para os RPPS que não têm nenhum tipo de nível de certificação, tem até 2 anos para buscar isso. E ter essas oportunidades que a Ju está falando no nível 2. Então, assim, de novo, copo meio cheio. Exato. Né? Então, olhar o portfólio como um todo, acho que pensando aqui em juros, inflação, todo, né, histórico que o país tem, é importante a gente ter outros tipos de ativo para conseguir alocar esse recurso. Carteiras administradas era um tema que não era falado no passado e hoje a 5272 acaba trazendo. Então, são ganhos expressivos que a gente tem que usar desses mecanismos. Temos que aproveitar as oportunidades que a 5272 nos ofereceu. Ou seja, agora é isso, não é onde investir, né? É como governar, ou seja, governança, como selecionar esses ativos, monitorar, apresentar, porque tem que também essa parte da governança em relação à transparência, tudo isso, né? Tudo envolvido. Aproveitar o que já tem no mercado, né? Então, esse exemplo que eu dei de companhias fechadas, que hoje a gente vai poder olhar esses tipos de ativo. Tem muita companhia que é Big Four, que tem as grandes KPMG, então as grandes auditorias já olhando, já com os balanços auditados. Então, a importância da gente aproveitar esses ativos também. Isso mesmo. Ou seja, 89% está em renda fixa. Ou por título público ou fundo, né? Então, assim, nós já estamos na renda fixa. Então, bora ver, copo meu cheio. Aí, é claro que é justamente essa parte da governança. Acho que ficou muito mais claro dentro da 5272, não limites, a gente está falando mais de capacitação. Tanto capacitação institucional com relação aos níveis de progestão que nós precisamos buscar. Mas para quê? Por que essa certificação é importante, Ju, no teu entendimento? Porque eu sou do Ministério, eu já sei toda a resposta, mas vamos ver o mercado falando. É super importante, justamente pela transparência. Então, acho que o último ano ali a gente teve um cenário conturbado, com algumas instituições, né, alguns bancos, alguns históricos que, de fato, acabaram deixando o mercado um pouco mais aquecido, vamos dizer assim. Então, isso mostra que todos vão ter que se adequar para conseguir, acho que, mitigar o risco aqui e a gente não ter outros cenários que a gente viu como final do ano passado, né? Então, aqui do lado da gestora, a gente está fazendo esse educacional com os nossos parceiros, com os nossos clientes. A gente está mostrando quais são os fundos que, né, podem ser nível 1, o que a gente tem para oferecer, para qual tipo de investidor funciona melhor.
Então, eu acho que, sim, tem acho que um education, né, um educacional que a gente precisa fazer, mas a gente vê como algo positivo para cenários um pouco mais estressados, né? Então, a gente teve problemas de crédito relevantes ano passado, esse ano. Então, é importante, acho que todos estarem na mesma página quando a gente vê um cenário um pouco mais apimentado, né? Então, a gente só vê pontos positivos aqui, pelo menos do lado da gestora. Olha aí, tá vendo? Não é o Ministério falando, gente, é a Juliana. Bom, então, acho que, nesse caso, a 5272 justamente fez essa obrigação, entre aspas, mas, assim, fez esse incentivo, né, de a gente melhorar os controles internos. Eu estava olhando também lá no site do Ministério e fui olhar umas atas. As atas dos comitês de investimento. Por favor. Vamos. Seguimos. E aí, vamos falar dos limites. As atas do comitê de investimento é um Ctrl+C, Ctrl+V da semana passada, bota a hora, bota quem estava lá e faz um au passant, assim, bem au passant. Né? Desculpa. Mas, Ju, por favor, é importante, gente. Acho que esses controles internos, falar mais, não é, Adilson, das atas. As atas não é só aquilo ali, não é só para cumprir um papel. A importância de uma ata, até para divulgação. Eu não consegui participar. Então, vou lá na ata e vou verificar. Quando eu vou lá verificar, vale essa ata, parece que foi a do mês passado. Não, né? Bom, aí vamos falar dos limites. Joaleta está bem miudinha, mulher, vê aí. Pois é. Bom, e aqui são os limites estabelecidos pela 5272. E aí a gente consegue ver todos os segmentos. Maior parte, quem não tem. E aí você vê aqui no comecinho, lá em cima, tem o povo que não tem certificação. E aí, basicamente, quem não tem certificação e quem tem até nível 1 de certificação tem que investir em títulos, né? Públicos. Como opção aqui a gente tem os fundos IMAs e os fundos IRFMs, os fundos referenciados, que acho que é uma opção aqui para quem não tem, né, esse nível. E depois a renda variável, para você começar a ter acesso a algum tipo de renda variável, você tem que ter pelo menos o nível 2. Contudo, a Marcinha mais tarde, ela vai falar sobre isso, mas eu acho que é importante a gente perceber o seguinte: é possível, sim, alcançar o nível 2, e aí, anteriormente, o João falou aqui que o Progestão, ele se adequou. Na realidade, o Progestão, ele realmente, para atender a 5272, tivemos alguma alteração, mas é uma regra transitória, tá? Não é para sempre. Agora, é um ano para ter essas regras de transição que realmente diminuíram os quesitos, dependendo da classe, foram 3 critérios que foram reduzidos, mas para quê? Para se adequar, não é para incentivar o Progestão, não, tá? Para se adequar a 5272. E, a partir dessas adequações, vocês, os RPPS, já vão conseguir atingir pelo menos nível 2, é possível, até os pequenos, não, os grandes, eu não tenho, né, tem essas coisas que as pessoas falam, mas sim, os pequenos também podem atingir nível 2. E no nível 2 você já tem uma maior diversificação, não é mesmo, Ju? Exato. Então, nível 2, acho que essa oportunidade, a gente vê o bull market da Bolsa. Então, a Bolsa andou bem ano passado, esse ano. Então, fluxo de capital estrangeiro super forte no Brasil, fez justamente os ativos, né, as ações andarem e a Bolsa bater esses níveis recordes. Então, é super importante a gente ter outras classes de ativo para a gente aproveitar quando o juros está mais alto, quando o juros está mais baixo, todos os cenários aqui que a gente tem no mercado. Bom, e aí, antes disso, deixa eu voltar, que eu vi uma moça ali, que ela olhou para mim, ela disse, Luciana, deixa eu falar uma coisa, e eu preciso falar. Gente, nós temos aqui essa quantidade, né, 397 bilhões, que é o total investido. E é importante fazer um adendo, linkando com as duas palestras que eu dei, com relação a receitas. O concurso público, o pessoal vinculado ao regime geral. Muitos RPPS
É uma realidade, não é mesmo, Adilson? Muitos RPPS, eles estão deixando de recolher contribuições previdenciárias para os RPPS pela quantidade de pessoas vinculadas, os CLTs, dentro dos RPPS. E eu não estou contra, tá, Silvio? Não me olha assim com esse olhão, não. Eu não estou contra o regime geral, não, mas a gente tem que puxar o nosso lado, né? Nós estamos falando aqui de regimes próprios, então, olha a importância dos concursos públicos. Porque quando a gente tem os terceirizados dentro dos RPPS, essa receita que poderia estar dentro do RPPS e que poderia, sabe aqueles 397 bilhões? Eles poderiam estar maiores, porque eu ia ter mais receitas sendo investidas e capitalizadas. Então, cumprindo o que me puxaram a orelha, que eu não falei sobre relação ao concurso público, é uma pena que o auditório não está tão lotado como anteriormente, mas passem um recadinho para os coleguinhas. A importância do concurso público e a importância de trazer mais servidores para dentro do RPPS, para pegar a contribuição que está indo lá para o regime geral. Luciana, mas tem o comprévio, mas vai lá para o regime geral. Tá? Então, trazer essa receita que está indo para o outro regime, para dentro do RPPS, e faz esses bilhões aí crescer. Cumpri? Sou uma mulher que cumpre minhas promessas, moça. Bom, pronto, Ju, mas é importante, tá? A importância do concurso público. Gente, tá, você vai já comer. Eu acho que é importante também a gente falar com relação aos prazos. Justamente por conta dessas adequações, eu entendo que a gente teve um prazo muito curto para justamente tantas revoluções. Eu acho que muita gente, estava até conversando com França, muita gente no final de dezembro estava trabalhando, não era mesmo? Muita gente no final do ano estava fazendo perguntas e respostas, estavam fazendo apresentações relâmpagos, estavam apresentando lives e sendo, né, tiradas dúvidas, enfim. Nós estamos trabalhando arduamente, mas continuaremos. Então, por conta dessas adequações, mudou, acredito que, então, o DAIR e o DEPIN, as datas de entregas mudaram, principalmente para esses primeiros meses. Eu acho que é importante a gente contextualizar isso. A política de investimentos do ano de 2026 pode ser entregue, né? No caso, alguns entregaram e precisam ser alteradas e precisam ser enviadas até o 30/4, até agora em abril. E aí, assim, Luciana, mas que confuso. É porque acontece, lembra a política de investimento? Então, foi feita ano passado e até janeiro tinha que se adequar à política de investimento do ano passado. Mas vocês têm esse prazo, eu sei que é um prazo, foi de dezembro para abril, mas foi prorrogado o prazo. Da mesma forma, para o envio dos DAIR. Então, a gente tem prazos alterados. Aqui é um calendário que está dentro do site do Ministério, eu acho que é importante vocês acompanharem. A partir de maio, aí o jogo volta normal. Nós já demos um prazo e vocês têm esse prazo. E acho que até é importante também. Então, tem os 2 anos para você ajustar o seu estoque, né? Então, pode ser um ativo que você tinha ali, um CDB, um LF de um banco S3, que você vai precisar regularizar para os bancos S1, S2, algum fundo que você não tenha um nível pró-gestão e você vai precisar para poder alocar nesse fundo. Então, acho que esse prazo de 2 anos é um prazo suficiente aqui para a gente conseguir botar dentro de casa. Ju, repete. Ju, 2 anos é um prazo suficiente porque vocês ficarão com desenquadramento, mas terão até 2 anos, né, que agora já apurou um pouquinho, né? Mas, Ju, esse prazo é possível? É possível. E acho que, até pegando um gancho aqui com o mercado é dinâmico, né? Então, é importante você ver como estão os cenários, né? Então, a gente viu guerra, a gente viu várias influências. Então, acho que esse prazo de 2 anos você consegue regularizar e aproveitar os insights do que está acontecendo, até para ver se você está num título pré-fixado, se de fato faz sentido, ou deveria ser um título pós-fixado. Então, acho que até aproveitar para ver se as alocações estão de forma correta com o cenário que vem mudando, e cenário fiscal, cenário externo, guerra. Então, são muitas mudanças aqui que a gente tem que ficar acompanhando. E lembrando, né, longo prazo, mas sempre tem, né, o financeiro, o exercício e o longo prazo. Mas a gente tem tempo para ir ajustando, não é mesmo? Então, no final do dia, eu acho que a 5272, ela realmente quer levar o padrão da governança. Ela não está só querendo colocar limites em você. E acaba que, à medida que você melhora o seu nível,
de certificação institucional, ele te abre mais oportunidades para você operacionalizar com outros segmentos que têm um maior risco. Na realidade, ele justamente quer ampliar essas alternativas. A governança dentro da 5272, eu acho que é a palavra, não é mesmo, Ju? É importante. E a transparência também, né? Acho que transparência é um ponto que a gente tem que olhar, a gente tem que priorizar quando a gente pensa em previdência e investimentos. Muito obrigada. Obrigada. Eu acredito que foi agradável. Obrigada, Ju. Obrigada.